né? Porque Deus fala como se tivesse alguém ao lado dele. Né? Quem seria esse alguém? Né? Quem acha que é alguma coisa ou algo, ou o Espírito Santo, por exemplo, até se manifeste, coloca aí para nós conversarmos, eu vou falar sobre isso também. Tá? Vejam, essa é a criação mosaica. Vamos ver a questão da criação no Livro dos Espíritos, que nós vamos perceber o quanto são ligados, o quanto tem uma explicação, tá, dos Espíritos com relação ao que nós vamos ver, que nós vimos aqui no Pentateuco, aliás, na criação mosaica. Tá? Antes, dando boa noite para boa tarde, Antonieta Bezerra, Ana Maria Correia, Rosimeire Santana, Delma Santos, Maria Helena de Souza, chegaram agora também, de vários locais do nosso Brasil, de Diamantina, de Porto da Folha, Sergipe também. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Bem, primeira coisa que nós vemos lá na Gênesis Mosaica é Deus. Né? Deus está ali andando, se movendo sobre as águas e começa a fazer a criação. E qual a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta: que é Deus? Né? Da mesma forma que se inicia a Gênesis Mosaica, Kardec quer iniciar também, entender Deus. Saber que Deus é esse que, lá no início de tudo, foi criar a vida, foi criar os céus e a terra. Tá? Então, a resposta, com certeza muito conhecida de vocês: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá? Esse é o interessante porque é o primeiro interesse de Kardec, entender Deus. E isso é muito importante, que a ideia de que a nossa razão precisa estar à frente dessa compreensão. Tá? Tomás de Aquino trata disso de forma brilhante nos seus tratados, nos seus livros, que a razão é primordial para compreendermos Deus, compreendermos nossa fé e assim termos a total condição de estarmos perante Ele em determinado momento. Tá? Por quê? A ideia de Kardec aqui, nesse momento de perguntar que é Deus, é o sentimento humano, que nós temos a necessidade de alimentar uma ideia de uma fonte criadora e imortal. Nós sabemos que existe algo além. Por mais que as pessoas sejam céticas ou até sejam pessoas que tenham a não crença em Deus, sejam ateus de fato, temos dentro de nós, cada um dentro de nós, a certeza que existe algo além, uma criação imortal. Porque vamos pensar, quem poderia criar tudo isso e ser mortal? Não, é uma criação imortal. Então, esse estudo sobre Deus nos dá uma condição, uma tranquilidade na nossa fé. Estamos sentindo esse Deus dentro de nós de alguma forma. É um sentimento absolutamente inerente a todos os humanos. E é importante lembrarmos o quanto nós nos sentimos com relação à natureza. Quando nós olhamos a natureza e pensamos que alguma coisa tem por trás dessa criação. Essa busca, essa procura de Deus, às vezes, muitas das vezes fora, em qualquer situação, não precisamos nem colocar espaços, mas o quanto procuramos Deus, nós vamos perceber em algum momento que Deus está exatamente dentro de nós, porque Ele está em tudo, porque Ele está em todo o lugar, onipotente e onipresente. E aí, isso é logo a primeira pergunta. E com relação à criação, nós vamos lá para o capítulo 3 de Livro dos Espíritos, que vai tratar especificamente da criação. E Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? Vejam como a ligação é perfeita. Os Espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter sido feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Nós temos a razão, né, que, como diz na razão, não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Raciocínio lógico, básico. Se existiu, teve um início, teve um princípio, e não foi criado aleatoriamente, tem que ser obra de alguém. E essa obra só pode ser da primeira pergunta, de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando temos essa ideia de Deus, de criação, é a ideia de que é a gênese de tudo que existe. O universo é um trabalho de Deus, é um trabalho de um ente maior. É um ente que vai
está tocando a todos nós pela sua grandeza. É como uma causa invisível, nós não vemos, nós não sabemos, mas nós sabemos e entendemos a sua existência. Nós constatamos a sua existência de alguma forma, mesmo que nós não possamos tocá-lo. Né? E aí vamos a esse reforço de ideia. Crer em Deus é uma questão de razão. Crer em Deus não é uma questão de eu acho que pelo que acontece, ou é Deus. Não, nós temos que ter a ação da razão para compreendermos Deus, para compreendermos toda a criação. E Kardec vai tratar também, né, a questão da formação dos mundos, lá no capítulo, na pergunta 39, tá? Ele pergunta, podemos conhecer o modo da formação dos mundos? E os espíritos vão responder, tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Tá? E aí nós vamos lá para a questão dos fluidos, tá? Fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados, todos nós, a todo instante, a qualquer momento, tudo que tocamos, temos ali essa energia disseminada, e apenas esse ente supremo, essa inteligência suprema, poderia ter a capacidade de formar, utilizar-se todos esses fluidos para que possam criar mundos. E aí vamos ver, não só Deus, mas também uma das frases de vários espíritos já nos colocaram em relação a isso, é a construção de engenheiros siderais no éter, obediente à mente divina. Quer dizer, espíritos capazes de manipular desta forma, porque eles são os que têm a consciência divina. Tá? E aí vamos respondendo aquela pergunta, aquela provocação que eu coloquei a vocês lá no início. Tá? Quem estava ali para Deus dizer, façamos a nossa semelhança, a nossa imagem? Tá? Então, são seres, engenheiros cósmicos, engenheiros siderais, que têm a capacidade também de manipular esses fluidos. Tá? E é uma determinação divina. Tá? Nada se faz de uma forma sem que Deus determine. Lembrem que Jesus diz, até o fio de nossos cabelos são contados. Nenhuma folha cai se não for pela vontade de Deus. Mas temos, sim, esses espíritos absolutamente, além da nossa compreensão ainda, esses espíritos que têm essa capacidade pela graça de Deus. Tá? Outra questão que eu coloquei a vocês, pergunta 42, nós podemos saber essa questão do tempo de duração da formação? E a resposta dos espíritos é bem interessante, porque eles vão dizer, nós não podemos dizer nada a respeito. Tá? É muito interessante, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura uma formação. E aí, a ideia que eu coloquei para vocês é discernir. O nosso tempo é um, o tempo dos espíritos é outro. E podemos dizer, até por essa colocação, o tempo de Deus é outro. Tá? Deus, imagine-se, onipotente, onipresente, a questão de tempo é totalmente diferente. Nós precisamos de tempo, nós temos uma espécie de microcontagem, tá? Porque nós precisamos de regras de transição. Eu preciso acordar pela manhã, eu preciso dormir à noite, eu preciso dessa questão das colheitas, quer dizer, tempo. Por isso Deus cria o sol e a lua para marcar o tempo, tá? Para nós, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de ciclos. Tá? Vamos pensar em toda a história da humanidade, o quanto os ciclos funcionam para o ser humano, inclusive na questão orgânica, o quanto os ciclos funcionam e são necessários para nós, seres humanos. E quanto à formação dos seres, na pergunta 43 e 47, tá? Como que uma sequência de pergunta e resposta, porque Kardec pergunta quando começou a Terra a ser povoada? Né? E os espíritos dizem, no começo tudo era um caos, os elementos estavam em confusão, como nós vimos. Era vazia e confusa. Tá? Pouco a pouco tudo vai tomando seu lugar, apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Tá? E aí podemos dar um salto lá para a Gênesis, que vai ter tudo explicadinho na uranografia. O quanto o mundo a Terra foi se transformando com o tempo, com a questão da centrifugação, centrípeta, ação
do calor interno, ação da dissipação dos elementos pesados que tínhamos na atmosfera, e a vida vai surgindo pouco a pouco, conforme a condição de cada um. Tá? E, na 47, a pergunta é sobre a espécie humana, que se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. E os espíritos vão dizer, elas vieram ao mesmo tempo, da mesma forma, conforme a sua condição. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Quer dizer, já existia ali os elementos que comporiam o homem, conforme avançando a condição que nós, as frequências, as situações, as ações dos elementos, o homem surge como nós conhecemos hoje. O nosso corpo vai, pensem, aquela figura famosa que vai desde aquele macaquinho, vai subindo até chegarmos ao Homo sapiens sapiens. Por quê? A cada tempo o corpo do homem tem uma condição necessária. Né? O nosso corpo foi se refinando. E dizem os espíritos que ele vai se refinar cada vez mais pela nossa condição e pela condição do globo, nossa condição intelectual e pela condição física do globo. E assim, nós vemos o quanto em algumas perguntas e respostas de Kardec e dos espíritos, essa troca, essa relação tão harmônica, vai explicar essa condição da Gênese mosaica, essa condição da criação, como nós conhecemos nas Escrituras. E é muito importante sempre conciliar, como coloquei para vocês, tudo está encadeado. Né? E quando nós vamos perceber algumas sutilezas das perguntas de Kardec, nós vamos compreendendo aonde até os espíritos nos trazem várias e várias questões, respostas nas questões, que são quase que um link direto com o capítulo 1, principalmente, com relação à criação, tá? E muito também do capítulo 2. Tá? Assim, nós ficamos bem claro a relação da Gênese mosaica, da criação no livro de Gênesis, com o livro dos Espíritos e com o livro de Gênesis. Tá? Vamos lá na uranografia e vamos ver isso tudo sendo aprofundado. Tá? Como a criação se deu, como a Terra foi se movimentando, como ela foi se transformando, como foram chegando os seres, como o homem chegou e seu avanço até o que temos hoje em dia. Tá? Ponto muito importante para nós termos em relação à criação. Tenho certeza que vocês prestaram atenção nisso. Tá? Deus criou o homem e a mulher juntos. Mas aí vocês vão perguntar, com certeza, nós temos nossa tradição, no nosso imaginário, a questão da costela de Adão, certo? Deus, né, vê Adão ali sozinho, ele vai lá, o adormece, tira uma costela e faz a mulher. Tá? Sim, isso está ali na Bíblia, isso está no Jardim do Éden, isso está no 2º capítulo que nós vamos tratar semana que vem, exatamente essa criação do Jardim do Éden, tudo o que acontece no Jardim do Éden e todo o desdobramento do que acontece no Jardim do Éden. Mas vejam, essa questão de ser tradicional e ser contado milênios e milênios de anos que a mulher saiu da costela do homem, isso vem de uma produção de diferenciação entre homem e mulher, a submissão da mulher com relação ao homem. Tá? Muito provavelmente, a maioria de nós, se não leu ou se não prestou atenção no momento da leitura, tem no imaginário a questão da costela de Adão. Tá? E aí, como eu falei para vocês, é a construção do homem para justificar a sua forma de agir supostamente superior com relação à mulher. E Deus não, Deus é absolutamente igual, ele tratou tudo de forma igual, ele trata todas as suas criações e criaturas de forma igual. Ele cria macho e fêmea no primeiro dia. E aí também vocês vão me perguntarem, ora, se Deus criou uma mulher depois, no 2º capítulo, onde está essa mulher do primeiro capítulo? Tá? Essa mulher do primeiro capítulo, nós vamos falar sobre ela, podemos conversar sobre ela no 2º capítulo, para entrar nesse mérito de porquê da costela, de porquê de não se falar tanto dessa primeira